Que eu me lembre, minha memória é fraca, mas acho que ainda dá para o gasto. Nós havíamos terminado a unidade anterior, né? Que nós fizemos a aula 23 e 24. Os textos nós lemos, fizemos os exercícios de gramática. Bom dia, Tonon. Bom dia, professor. E o Victor está entrando. Buenos dias, Victor. Então, hoje nós vamos começar, queridos, a aula 25 e 26, página 5. Coloquem lá, por favor, que a Pro vai dar aquela passada rápida, explicarei, né? E aí a gente já vê a parte da gramática. E os exercícios sobre os textos, eu vou deixar para vocês fazerem depois e fazemos a correção na próxima aula, tá bom? Então, vai ser assim, 2 aulas para aula 25 e 26, encerramos. E aí, pessoal, no dia 10, então, próxima aula, eu quero encerrar essas 2 atividades aqui, da 25 e da 26. Depois a gente vai fazer uma diagnóstica, se tudo der certo, tá bom? Para poder ter uma atividade. E hoje também eu já vou falar sobre o trabalhinho desse bimestre com vocês. Como a gente só tem uma aula por semana, quanto antes eu passar já as atividades para vocês, melhor, né? Para não ficar tudo para o mesmo dia, tá bom? Vamos lá. Então, página 5, por favor. Nós temos aqui, ó, receita de tortilha de batatas. Vocês já ouviram falar a respeito dessa comida? Alguém lembra o que que é? Não? Bom, o prato já mostra um pouquinho, parece na verdade está aqui parecendo um omeletão, né? É uma tortilha de batatas. É como se fosse uma tortinha, né, de batatas, mas na verdade aqui é o nosso omeletão, só que ele vai batata, que é o que a gente não tem o costume de pôr aqui no Brasil, né? No nosso omelete nós colocamos o ovo, tem gente que gosta de cebola, tem gente que gosta de presunto, vai colocando, você pode colocar no omelete que você quiser. A diferença aqui, nós vamos ver então, é que lá na Espanha, gente, eles usam uma batata para fazer. E é uma comida super tradicional lá. Nas festas, por exemplo, festas de aniversário, vocês costumam encontrar esse tipo de comida, tortilha de batatas. Quando vocês vão sair, né, com os amigos para comer alguma coisa, conversar, também tem nos bares, nos restaurantes, este alimento aqui, tá bom? Então, vocês têm aqui na página 5 os ingredientes e a receita de como vocês podem fazer essa tortilha, tá? Então, os ingredientes para 4 pessoas. Então, uma família de 4 pessoas, né? 6 ovos, 3 batatas, mais ou menos 600 gramas, né? Uma cebola pequena, um pimentão verde, 2 copos de azeite de oliva, que é o nosso azeite, tá bom? Sal e uma folha de perejil, que é essa folhinha que está em cima aí para decorar, para dizer a verdade, né? Que é a nossa salsinha, tá bom? Então, aqui são coisas que nós temos em casa, ó. Ovos, batata, cebola, pimentão, o azeite de oliva, né? Que é o nosso azeite, o sal e a folhinha para decoração, na verdade, tá bom? Então, é uma receita bem simples, que vão ingredientes que nós temos em casa, que é bem fácil de fazer. Aí, vocês têm aí como que se faz essa receita. Vocês estão vendo que tem palavras que estão grifadas, né? Pela e pica. Pela e pica estão grifadas as palavras. Porque são verbos que estão escritos no imperativo, que é o que nós vamos ver nessa unidade, tá bom? Oi, Sofia. Oi, Pro, eu caí, desculpa. Eu vi, tudo bem, querida, não tem problema. Nós estamos na unidade, na aula 25 e 26, página 5, tá bom? Então, para essa receita aqui, que é a tortilha de batatas, eu estava falando quais são os ingredientes para os seus amigos, que são 6 ovos, 3 batatas, batatas grandes, porque 600 gramas são batatas grandes, tá? Uma cebola pequena, um pimentão verde e 2 copos de azeite.
de oliva que eles colocam, né? Porque não pode ser qualquer azeite. Lá na Espanha, eles têm uma alimentação bem rica com azeite de oliva, tá? Então, eles sempre usam um azeite que a gente coloca normalmente só na salada. Mas eles usam para tudo, o arroz, o feijão, aqui no azeite, por exemplo, na tortilha. Então, eles não utilizam muito o nosso óleo vegetal, mas o azeite, tá? Sal, que é a gosto, e uma folhinha de perejil, que é uma folhinha de salsinha para decorar, como você vê na imagem. E eu estava falando para eles que aqui na receita tem umas palavrinhas grifadas, pela e pica, límpia e corta. Todas essas palavras que estão grifadas são os verbos, tá bom? Que estão escritos no imperativo afirmativo. Então, nessa unidade, nós vamos ver o imperativo afirmativo e negativo, os dois. Nós vamos ver como eles funcionam. Então, aqui vocês têm várias palavrinhas que estão grifadas na receita. Todas elas é um imperativo. Por quê? Quando a gente usa o imperativo, nós usamos ele em alguns momentos. Por exemplo, quando eu dou instruções, então sempre que eu compro um produto que é para montar, ele vem com instruções. As instruções são ordens, né? Faça, abra, feche, parafuse e assim por diante. Então, quando nós vamos dar instrução sobre alguma coisa, também é uma ordem. E o imperativo serve para isso. O imperativo serve para dar ordem, para dar conselhos e para dar instruções. Quando nós mandamos, né? Seja de uma forma direta, como está aqui, pela e pica, limpa, corta, ou não tão direta, porque a gente põe o por favor, por exemplo, não parece uma ordem, né? Mas de qualquer forma, é tudo o mesmo sentido, tá bom? Então, todas as palavrinhas aí são verbos no imperativo da nossa receita da tortilha de batatas, tá bom? Para a gente dar aquela adiantada, né? Nós vamos aqui para o ladinho, está escrito assim, ó, ¿te acuerdas? El imperativo, afirmativo e negativo. Então, nós vamos relembrar como que se faz a conjugação dos verbos no imperativo afirmativo primeiro e depois no negativo. Lembrando que os dois são usados da mesma maneira, só que um nós usamos com ordem afirmativa, né? Faça a lição ou não faça a lição, ok? Então, nós temos aqui, ó, a cozinha espanhola é considerada uma das mais ricas do mundo e seus pratos típicos são conhecidos em muitos países, como o cozido madrilenho, gazpacho, la fabada, la paella e la tortilla de batatas. São alguns desses pratos, então, são bem famosos, conhecidos. Nós já estudamos a respeito de alguns, como, por exemplo, la paella, que vocês têm aqui a receita, né? E ele gazpacho, nós já vimos que é aquela sopa fria, que é a base de tomate, tem o azeite, tem o vinagre. Então, é como se eu pegasse uma salada e batesse no liquidificador. Literalmente isso, tá? E aí eles colocam na geladeira e deixam lá e tomam durante o dia inteiro essa sopa, porque lá na Espanha, quando faz calor, gente, faz calor de verdade. Então, na época do calor, eles adoram tomar essa sopa que se chama gazpacho, tá bom? Os outros nós não chegamos a ver ainda, né? Ele cocido madrilenho e la fabada. Mas são pratos típicos na Espanha, depois se vocês tiverem curiosidade de procurá-lo, por favor, vejam como que é feita a receita, porque só vai agregar conhecimento a vocês, tá bom? Aí nós temos aqui dois quadros. No primeiro está escrito pronombres, né? O tu e o vós. Depois os te, nos outros, vos outros e os tedes. E do ladinho, o segundo quadradinho da página 5, nós temos os verbos. Então, ele está mostrando para vocês como que é a conjugação dos verbos no imperativo afirmativo. Primeira coisa, quando eu dou uma ordem para uma outra pessoa. Então, não existe a conjugação da primeira pessoa do Joe. Então, vocês podem ver aí no quadrinho dos pronomes que não está escrito Joe, sou eu, certo? Começa no tu. E aqui também vocês podem ver que tem o tu barra vós. Vós
é um tipo de conjugação que se utiliza em apenas alguns países, mas a apostila sempre traz para vocês. Então, por exemplo, o verbo cortar, no tu vai ficar corta, a gente só tira o R do verbo. E se eu escrever nos vos outros, é a mesma palavra, só que eu pus um acento na letra A. Cortar, corta e cortar. O vos outros, então, é só para vocês saberem que ele existe. Eu não vou pedir em atividade de diagnóstico, em bimestral, mas como ele está aí, nós vamos utilizar também nas atividades que aparecerem na apostila, tá bom? Então, o tu e o vós é a mesma palavra, a diferença é somente que o vós leva acento na vogal, na última vogal, tá bom? Os te, corte. Nos outros, cortemos. Vos outros, cortar. E os tedes, cortem. Então, como funciona a conjugação do imperativo afirmativo em espanhol? Para os verbos terminados em ar, que é o caso do verbo cortar, na primeira pessoa, que é o tu, a gente tira a letra R, ok? Fica corta. Aí, a de baixo, eu vou inverter a vogal. Corta, vai ficar corte, eu vou trocar, né? Termina com A para tu, e para os T, nós vamos escrever com a letra E. Nós cortemos, tá bom? E o vos outros? Vos outros, a mesma coisa do tu. A gente tira o R, só que para não ficar igual, nós colocamos a letra D, cortar. E os tedes, gente, é sempre o plural, né? O plural de os te é colocar a letra N no final. Corte, os te, cortem, os teres. Então, essa conjugação serve para os verbos terminados em ar. Cantar, canta, cante, cantemos, cantad, cantem. Amar, mesma coisa. Ama, ame, amemos, amad, amem. Então, todos os verbos terminados em ar, vocês vão usar dessa maneira, tá bom? Não tem aí os outros verbos, que é os terminados em er ou ir, mas a Pro vai explicar para vocês. Por exemplo, a letra E, vender. A gente faz a mesma coisa que nós temos aqui, ó. Tira a letra R no tu, né? E vai ficar vender. Tu vende. Os T, nós vamos trocar a vogal também. Venda os T. Nos outros, vendamos. O vos outros, a gente tira a letra R e coloca a letra D. Vender. E os tedes, vendam. Então, o vender, ele vai ser parecido com cortar, só que a gente troca as vogais, tá bom? O partir, que é terminado em ir. Então, a primeira pessoa, que é o tu, vai ficar parte, com letra E. O usted vai ficar parta. Partamos, partir para vosotros e partam para ustedes. Então, os verbos terminados em er ou ir, eles são praticamente iguais para todas as pessoas. Só o vos outros que não. A conjugação do vos outros é diferente, no caso do verbo terminado com er e o verbo terminado com ir. Nós tiramos a letra R do verbo vender, vender, e partir, partir, e coloca a letra D, tá bom? Só esses dois aí que não são iguaizinhos, mas os outros serão a mesma conjugação. Alguma dúvida até aqui? Por enquanto não, Pro. Pro. Pode seguir. Tá bom. Então, vocês têm aqui, ó, formação do imperativo afirmativo. Vocês têm escrito como que é a formação que eu acabei de comentar com vocês, tá bom? Eles colocaram de uma maneira diferente, mas a formação é a mesma que eu falei para vocês, ok? Aí está escrito assim, ó, orro, o imperativo do verbo ir com voz. O verbo ir, ele é irregular, tá bom? Vai ficar anda. E com vosotros, ide. Então, o verbo ir, quando nós vamos conjugar no imperativo, ele fica um pouquinho diferente para o vosotros, aqui o vós.
Então, ele está só mostrando para vocês como que é essa conjugação, já que ele é irregular, tá bom? E lá no finalzinho da página 5, vocês têm um quadro, né? Que fala que o modo imperativo, nós não utilizamos a primeira pessoa do singular, que é o Joe, como eu havia falado para vocês. A terceira pessoa, o ele, o ela, singular e plural, eles são praticamente iguais, né? A gente só coloca o N lá no plural, tá bom? Como eu tinha dito no início da nossa aula, o imperativo, o afirmativo e o negativo também, tá? Mas o afirmativo não tem a primeira conjugação, o Joe. E alguns gramáticos, então, eles não fazem a conjugação do nos outros, porque o nos outros eu estou junto, né? Nós vamos à escola, então eu e vocês. Se eu não faço a conjugação no imperativo para o Joe, primeira pessoa, eu, então por que eu vou fazer para nós outros? Então, alguns gramáticos não aceitam e outros sim. Ela existe, tá bom? Diferente do Joe, o nos outros existe, como nós vimos aqui na nossa tabelinha. Mas algumas pessoas aceitam e outras não. Mas já que ela existe, a gente tem que ver como ela funciona, tá bom? Como vocês viram aqui, ó, cortemos, cantemos, passemos, ou com ir, né? Vendamos, partamos e assim por diante. Então, ela existe, apesar de nem todos os gramáticos aceitarem, ok? Vamos para a página seguinte, página 6. Nós temos aqui 2 exercícios, né? Na verdade, 3. Vou explicá-los. Vou dar um tempinho para vocês fazerem, depois a gente já tenta fazer a correção, tá? Primeiro, utilize os verbos indicados e forme frases com imperativo afirmativo. Aqui, gente, eu vou pedir para, ao invés de formar frase, porque vai demorar muito tempo, vai levar muito tempo, nós vamos pegar esses verbos e nós vamos conjugá-los nessas pessoas que estão aí. Por exemplo, estudar no tu. Não precisa formular a frase. Eu quero apenas que vocês tentem conjugar o verbo no tu, tá bom? Entrar no vós. Amar para vós outros. Presta atenção que a letra B está escrito entrar barra vós. Não é o vós outros, é aquele que está lá do lado do tu na nossa tabelinha. Tá? Estava escrito tu barra vós. Quando tiver escrito vós outros, que é o que está na letra C, aí sim é o vós outros, que é o plural. Então, quando tiver só vós, é aquele que está lá do lado do tu. Quando tiver escrito vós outros, é aquele que está mais para baixo, que é o plural. Então, no exercício 1, eu quero que vocês conjuguem só os verbos, não precisa montar frases, tá bom? Aí, no exercício 2, se der tempo, que espero que dê, vocês vão pegar, então, estes verbos que estão aí, ó, tener, hacer, poner, descer e venir. Eles são irregulares. Vocês têm aqui em cima a conjugação deles, ó. Tem lá o descer, o hacer, o oír, desculpa, desci, hacer, ir, depois oír, poner. Então, vocês têm aqui a primeira tabelinha, são dos verbos, e a segunda são eles novamente, só que conjugados no imperativo. Então, o desci vai ficar di. Di la verdad. Diga a verdade. O hacer vai ficar haz. Haz la lección. Faça a lição. O ir significa ver. Vete de aqui. Vá daqui. Ir embora. É o ir no sentido de ir embora, tá bom? Oír. Oye lo que yo digo. Escute o que eu estou dizendo, né? O que eu digo. Então, o primeiro quadradinho são os verbos no infinitivo. E o segundo quadradinho são esses verbos conjugados no imperativo afirmativo. Na primeira pessoa, que é o tu, ok? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão preencher aqui do exercício 2 com esses verbos que são irregulares, ok, gente? Aqui só tem a primeira pessoa, que é o tu, ok? As outras pessoas não estão aqui. Eu vou ver se eu consigo, enquanto vocês fazem
o exercício agora, montar essa tabelinha para vocês, naquela pagininha de compartilhamento, só para vocês terem como procurar depois, tá bom? Então, exercício 1 e 2. Vamos tentar fazer esses. Se der tempo, a gente faz o 3. Senão, eu deixo como lição para a próxima aula. Combinado? Combinado, Pro. Então, façam um. Eu vou pôr aqui para vocês na pagininha de compartilhamento. Vou tentar, né? Colocar a conjugação dos verbos irregulares do exercício 2 para poder auxiliá-los, tá bom? Vamos lá. E se vocês tiverem alguma dúvida do exercício 1, estou aqui ouvindo, só perguntar. Termina, deixa eu descer. Pro, Oi, você tá me ouvindo bem? sim, estou. É que quando você tava falando, ele tava cortando aí do nada, você tava falando, cortou e depois parou de falar direto. Eu falei, beleza, então. Mas é pra fazer a 1. Isso, faço o exercício 1 por enquanto, tá bom? Tá, só pra saber se eu tô no caminho certo. Na A vai ficar estudar. Estudia, isso. Só tirar a letra R do verbo, exatamente, estudia. Hum. É só pra fazer 1 por enquanto?
Ó, daqui a pouco eu vou corrigir. O exercício 2, eu estou pondo aqui a conjugação dos verbos, que é para ajudar vocês. Quando vocês terminarem o 1, já podem fazendo o 2, tá bom? Enquanto eu ponho a conjugação aqui, se der tempo, para a gente corrigir. Mas por enquanto só o 1. Quando terminar, pode começar o 2, mas pensa no 1 primeiro, tá? Deixa eu ver aqui. Eu preciso lembrar a conjugação dos verbos no imperativo. Uhum. Vai ficar faltando 4 verbos para eu colocar para vocês. Vou ver se eu consigo colocar mais um, pelo menos. Poner, salir. Vou ficar devendo ser o tener e o venir. Não vai dar tempo de colocar esses 3 aí, mas vocês já têm 6 verbos do exercício, do exercício 2, que vocês vão fazer depois e a gente corrige na próxima aula, provavelmente, porque acho que hoje não vai dar tempo. Tá bom? Deixa eu tirar uma foto aqui desses, pelo menos, e vou mandar para o grupo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar uma foto. Então, ó, mandei para o grupo de vocês esses verbos que eu fiz aqui a conjugação, tá bom?
Vamos lá, tentar fazer o exercício 1. Sei que provavelmente vocês não tenham terminado, mas a gente vai fazendo junto, tá bom? Então, a Rafa já falou primeiro que é o estudiar, que está no tu, ficou estudia. E o próximo, gente, entrar no vosotros. Como será que fica a conjugação dele? Esse eu não sei, pro. Ó, vocês podem ver tanto pelo exemplo que está aqui o cortar, quanto os outros que eu coloquei aqui são irregulares. É o próprio verbo, a gente tira a letra R e põe acento na letra A. Então, vai ficar entrar com acento na letra A. Tá bom? Então, é só tirar o R e colocar acento na letra A. Beleza? Ah, tá, entendi. E o amar, como que vai ficar? Olha o exemplo lá do verbo cortar. Cortar ficou cortemos. E amar? Amaremos. Ó, cortemos, hablemos, cantemos e... Amemos. Isso. Ai, que é mó estranho falar, pro. Isso. Eu imagino. Ficou um pouco estranho mesmo, tá? Mas é parecido com o português. Amemos las personas. Amemos as pessoas, né? É verdade. E o ler, como será que fica? O ler é escrito com E. Então, por exemplo, no tu, ler vai ficar lê com E mesmo. A gente só tirou o R, certo? Aí agora eu vou Ah, trocar a entendi. vogal. Como que eu faço então para os P? Ao invés de ficar com dois E's, eu vou trocar a última vogal, a vogal E pela vogal A. Então, como que fica? Ah, então fica lea. Leia, isso mesmo, leia. L-E-A, só isso, tá bom? Agora o comer. O comer é escrito com er. Pensa em português. Como que será que fica? Comamos tudo. Será que fica igual? O que vocês acham? Acho que fica, hein? Fica igualzinho. Comamos, então. Isso, vos outros. Tá. Desculpa, o nos outros, né? O nos outros fica igual. A gente viu aqui, ó. Amemos, comamos, partamos, cantamos, né? Desculpa, cantemos, não cantamos. Cantemos e assim por diante. Então, comamos, tá? O partir para os teres, ó. Parta, parte. Parta tu, parte usted. E o plural, como será que fica? Partem. Partem, isso mesmo. Agora nós temos dois verbos, só que os dois têm a mesma terminação, que é com er, comer e beber. E nós vamos escrevê-lo no vós, aquele que é, a gente tira a letra R e coloca o acento na vogal. E como será que fica então? Fica beber e Beber comer. e se comer, comer e beber. Então a pronúncia que é um pouco diferente por causa do acento, tá bom? E na letra H são os mesmos verbos, só que neste caso está no tu. A gente só vai tirar a letra R do verbo. Então, come e... Ah, tá. Come e bebe, verdade. Exatamente. Então, é só a pronúncia por causa do acento. Comer, beber, come, bebe. Tá bom? Ok? Exercício 1 completo, pelo menos, né, gente? Uhum. Então, ó, vou pedir para que vocês façam para a próxima aula o exercício 2. Eu sei que ficou faltando aí 3 verbos para eu conjugar para vocês, mas vocês podem procurar na internet, tá bom? Se vocês tiverem dúvida. E também ver como que eu fiz os anteriores. Segue a mesma linha, a mesma regra, tá? Então, vocês vão fazer para a Beleza. próxima aula o exercício 2. O 3 não. Deixa eu ver, o 3... o 3 está misturado entre afirmativo e negativo. Como eu não expliquei o negativo, não façam o 3. Mas eu quero que vocês leiam o texto também da página 7 e façam ele. Então, tem 2 atividades para casa. O exercício 2
e o texto da página 7. Combinado? Combinado, então, Pro. Beijinhos, amores. Nossa aula foi muito rápida. Beijos, Pro. Até semana que vem, se Deus quiser. Até. Ai, ai. Fiquem com Deus. Você também, Pro. Graças, chicas e chicos. Ah, depois eu mando sobre o trabalho no grupo, se eu conseguir lembrar. Senão eu falo na semana que vem. Beleza. Tá bom? Beleza. Beijinhos. Já tinha esquecido. Beijo. Tchau.